Boa noite, eu sou a professora Fânia Jardelli, faço curso de licenciatura em Química no Polo de São João dos Patos, campo Monte Castelo. Eu vou administrar uma aula de Química para os alunos do segundo ano do ensino médio, tendo como tema tratamento da água, na disciplina de Química. Eu sou acadêmico do curso de licenciatura em Química pelo IFMA de São João dos Patos. Tratamento da água. Você sabe que o tanto e o quanto é importante fazer esse tratamento da água para ser consumido pela população. Mas para isso nós temos que entender como é feito esse tratamento, quais são as substâncias que é utilizada para que essa água seja potável para a população, seja boa para o consumo. Quais são as substâncias químicas usadas no processo de tratamento de água? Os reagentes utilizados são denominados de coagulantes, que normalmente são o sulfato de alumínio e o cloreto férrico. Nessa etapa, também poderá ser necessária a utilização de um alcalinizante, que é o cal hidratada ou cal virgem, que fará necessária a correção de pH para uma atuação mais efetiva do coagulante. Para que esse passo a passo seja realizado, ele passa por vários processos. É necessário a utilização de produtos químicos para o tratamento de água. Quem são esses produtos? Oxidantes, que é o ozônio, o permanganato de potássio, o cloro. Coagulantes, quem são esses coagulantes? Sulfato de ferro e alumínio. Os alcalinizantes é o cal, o carbonato de sódio e esse coagulante. Os coagulantes são os mais utilizados, é o sulfato de alumínio. Há outros agentes químicos que podem ser utilizados como essa mesma função, que são o aluminato de sódio, o cloricloreto de alumínio, cloreto férrico, coagulantes orgânicos e a base de tanino ou ainda polímeros orgânicos. Olha o tanto de processos e olha o tanto de produtos que é utilizado na água para que ela seja potável e boa para o consumo da população. O que é feito? O que é feito nas estações de tratamento da água? Eles são feitos o quê? O que faz? A coagulação, a floculação, a clarificação, filtração, desinfecção e a fluoretação. Como é feito, né? Não? Bora lá. O que é a coagulação? É a primeira parte do processo de tratamento da água. Geralmente é utilizado o sulfato de alumínio, fazendo com que as impurezas se aglomerem e seja mais fácil de separar da água. E o floculação? É o processo de aglomeração das impurezas contínua, mas nessas etapas elas se juntam em partes cada vez maiores. A filtração, ela passa por filtros formados por carvão, areia e pedras de diversos tamanhos. Nessa etapa, as impurezas de tamanho pequeno ficam retidas no filtro. A desinfecção é a etapa do processo de que consiste a eliminação de micro-organismos que possam vir a prejudicar o consumidor. E a fluoretação, ela adiciona-se o quê? Pela palavra já dá para entender, né? Que é o flúor, da água, para reduzir a incidência das cáries na população. Quais são as reações químicas que aconteceram ao longo desse processo de tratamento da água? A floculação e a coagulação são processos químicos e físicos que, em partículas muito pequenas, são agregadas, formando flóculos para que possam decantar-se. Essa é uma das primeiras etapas de tratamento da água. Como eu falei, é uma das primeiras etapas. Mas antes de falarmos como esse processo é feito, você também tem que entender o que nele é necessário. A água é um bem muito precioso para nós, pois permite a manutenção da vida e o desenvolvimento da sociedade.
Ela é usada para matar a nossa sede, no preparo de alimentos, na limpeza e higiene, como o lazer, na produção de bens e consumo, e assim por diante. Portanto, precisamos de muita água mesmo. Para você ter uma ideia, é, apenas 3% da água do planeta é própria para o consumo. Para piorar ainda mais, desses 3%, somente 1% está disponível para o nosso uso. Assim, somente as águas provenientes de quê? De poços, que são limpas pela própria terra, não são suficientes para toda essa demanda, porque a população é enorme, é muito grande e precisamos da água. Como eu falei, tudo dela você vai fazer alguma coisa. Limpar uma casa, fazer o preparo de sua comida, tomar um banho e o principal, que é consumir, que é beber. Por isso, é necessário que as águas dos rios e das represas sejam limpas e também tratadas para o nosso consumo, para que ela se torne o quê? Potável. E qual é a importância da química para o tratamento da água? Ela tem uma importância? Tem uma grande importância. Porque é graças ao tratamento químico que é possível obter uma água de qualidade para o consumo. A flucolação é uma etapa onde ela recebe duas substâncias, que é a cal hidratada, que é responsável pela correção do pH, e o sulfato de alumínio, que faz com que as partículas de sujeira se juntem, formando pequenos coágulos. Vocês podem observar do lado esquerdo a imagem da água potável sendo colocada no copo, já quase pronta para fazer o quê? O consumo. E do meu lado direito já tem uma criança fazendo isso aí, que é o consumo da água já tratada, com água potável. Uma outra coisa que eu achei interessante. A água, ela cobre 75% da superfície da Terra. Desde o total, 97,4% é salgada e está presente nos mares e oceanos. A água doce, portanto, não chega a 3%, sendo que 90% desse volume corresponde a geleiras e apenas o restante está nos rios, nos lagos e lençóis subterrâneos. Daí a importância de você preservar os mananciais para que possa ser consumida sem apresentar risco à saúde, ou seja, tornar-se ela potável. A água tem que ser tratada, tem que ser limpa, descontaminada. O tratamento dessa água é o conjunto de procedimentos chamados físicos e químicos que são aplicados nela, para que ela fique o quê? Em condições adequadas para o consumo, para que a água se torne uma palavra bem interessante, potável. O processo do tratamento de água a livra de qualquer tipo de contaminação, evitando o quê? As transmissões de inúmeras doenças que a água contém. Se ela não tratar, ela vai trazer inúmeras doenças. A Sanesul, ela capta a água dos rios e córregos por meio de bombas. E esta água é conduzida através das adutoras de água bruta até as estações de tratamento da água, também chamados ETAs. Ali é transformada em água limpa e saudável. A desinfecção desta água assegura a proteção contra o risco de contrair doenças infecciosas de origem hídrica, sendo este o objetivo prioritário e indispensável. O tratamento da água ele é longo, processo de transformação pela qual a água passa, até chegar às condições de uso para abastecer a população, independentemente da função que ela terá. Em uma ETA, o que significa essa ETA? É uma estação de tratamento de água. Típica, a água passa pelas seguintes etapas, como eu falei no início aí: coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação e a correção desse pH. O cloro é uma substância utilizada para oxidar a matéria orgânica
que é proveniente dos mananciais que possam aparecer na rede de distribuição. O que isso significa? Significa que ele elimina ou impede que bactérias, vírus, protozoários, causadores dessas doenças, surjam e se multipliquem no processo da estação de tratamento da água às residências. Pois é, como vocês podem observar, o quanto é importante fazer esse tratamento desta água. Aqui são as minhas referências, onde eu pude aprofundar para que essa aula seja proveitosa. Eu espero realmente que vocês tenham compreendido o quanto é importante fazer o tratamento da água. Água, a fonte da nossa vida. Nossa luta deve ser constante na defesa do meio ambiente. E a preservação das fontes das águas é o principal alimento para o ser humano. Elaino Garcia. Muito obrigada, espero que realmente vocês tenham compreendido.